Boa noite, meus irmãos. O que leva as pessoas a se casarem? Talvez você consiga lembrar. O que o levou e que expectativa você tinha com o casamento? Estar junto da pessoa amada, desfrutar do seu carinho, da sua presença? Eu diria que as pessoas se casam por uma razão simples. Elas entendem que isso, de alguma maneira, vai agregar à sua vida. Pode ser que alguém tenha a simples expectativa de sair da casa dos pais, pronto, e está satisfeito com isso. Está agregando alguma coisa à sua vida. De uma forma geral, eu diria, todos aqueles que se casam ou querem se casar, o fazem na expectativa de alcançar algo melhor. Querem ser bem-sucedidas na vida. Alguns, eu diria, até esperam que, com o casamento, alcancem a felicidade. Entretanto, a visão que a sociedade passa para nós de como ela avalia a questão do casamento, aponta que, de uma forma geral, o tiro sai pela culatra. Eu selecionei aqui algumas frases para vocês. O casamento é uma instituição falida que sobrevive à custa de posses, bens materiais ou, em alguns casos, filhos. O amor, o respeito e a cumplicidade são relegados ao segundo plano. Veja, a expectativa apresentada aqui é que o casamento está falido. Não tem amor, não tem respeito, não tem cumplicidade. Gerald Thomas escreveu: tive 1 trilhão de casamentos ótimos, todos falidos. E com uma dose de humor, alguém disse: uma recente pesquisa da Universidade de Harvard mostrou que a vida de casado é uma das 4 melhores do mundo, perdendo apenas para a vida de solteiro, de viúvo e de morto. Veja, de uma forma geral, a visão que a sociedade nos passa, ainda que tivesse uma expectativa de que o casamento agregasse, trouxesse felicidade, o fato é que as pessoas lidam com uma realidade e, no contexto dessa realidade, há muito mais lamento e reconhecimento de falência. Você já ouviu alguém falar que, quando era solteiro, orava para o Senhor dizendo: Senhor, não volta antes de eu casar, deixa eu ter a experiência de casado. Passados alguns anos de casado, então orava: Senhor, por que o Senhor respondeu aquela oração? E, inclusive, no nosso meio, a realidade de que o casamento pode não atender e satisfazer as expectativas é uma realidade. E está aí a nossa sociedade, altíssimas taxas de divórcio. Não é raro alguém que chega a Cristo, mas já tem na sua agenda que a próxima decisão da sua vida, ou execução da sua vida, é o divórcio. A quantidade de filhos que crescem sem a presença de um dos pais, decepções, frustrações. Eu diria que, se por um lado, nos padrões da sociedade, o casamento pode ser uma alternativa ou alguma coisa que contribua para a felicidade pessoal, pelos testemunhos que as pessoas dão ou brincadeiras que elas fazem, eu chego a pensar que, na vida delas, o casamento foi um antídoto para a felicidade. É como ser vacinado por alguma coisa. Uma pequena parte, uma pequena parcela de um vírus, de uma enfermidade, é colocada em você, e ao invés de você pegar a doença, você fica inoculado. E aqui nós vemos assim, pessoas que expressam, comunicam, sejam
com cinismo, seja com humor, que o casamento está falido. Agora, o que isso tem a ver conosco? Com a gente que está aqui dentro, com a gente que está dentro do plano de Deus, do reino de Deus? O que tenho lhes dito ao longo de domingos é que a salvação em Cristo, ela tem um alcance que chega à vida dentro da sua casa. Conforme nós vimos em versos anteriores, no capítulo 5, versículo 16, ele disse que nós temos que procurar conhecer qual é a vontade do Senhor. No versículo 18, então, ele disse: o Espírito de Deus é quem vai lhe capacitar a viver conforme a vontade do Senhor. E isso contempla, em primeiro lugar, o ambiente do seu lar. No relacionamento entre um homem e uma mulher que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que pertencem ao reino de Deus, à igreja de Deus, o que acontece dentro de casa está dentro do projeto de Deus. E por isso, nas últimas duas mensagens, começando no capítulo 5, versículo 22, e até hoje, terminando no versículo 33, o assunto é: como é que o Evangelho atinge e afeta a intimidade, o ambiente do lar. Minha tese com vocês nessa noite é que a criação do homem e da mulher e a redenção em Cristo estabelecem os princípios para a relação a dois ser desfrutada. É através da experiência com Cristo. Lá atrás, em Gênesis 2, nós ouvimos a história da criação, como é que Deus planejou o casamento. Casamento esse que foi profundamente afetado pela queda em Gênesis 3, quando o homem e a mulher se rebelam contra Deus. Agora, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, ela precisa e ela alcança a realidade do lar, do relacionamento de um homem e de uma mulher. Mas como? Com uma certa frequência, nós atendemos casais que estão em crise. Aliás, até hoje eu não atendi nenhum que não estava em crise. Eu falei: nós viemos aqui porque nós estamos tão bem, queria contar para você o que está acontecendo. Isso nunca aconteceu. E por muito tempo eu tive o hábito de fazer a seguinte pergunta a esses casais, alguns de vocês ouviram isso. O que vocês fizeram para que o casamento chegasse nesse ponto tão crítico? E a resposta padrão é: não fizemos nada. E senhores, para o casamento chegar no ponto crítico é isso mesmo, basta não fazer nada. Embora Cristo tenha nos salvado, embora naquela cruz Ele tenha resolvido a questão do pecado, isso não significa que a sua experiência com Cristo, em termos de recebê-lo, agora automaticamente a sua vida do lar vai ser transformada. Não, essas coisas não acontecem automaticamente, não é uma questão de sorte, não é uma questão mística que vem do alto e acaba mudando as coisas. Não. A mudança que tem que acontecer dentro de casa envolve o trabalho do casal. Lembra de 5,16? Busca conhecer qual é a vontade do Senhor. E aqui no caso busca conhecer qual é a vontade de Deus para você, marido, qual é a vontade de Deus para você, esposa. E aí no 5,18 ele diz: sede enchidos pelo Espírito, ou seja, sejam capacitados pelo Espírito de Deus a colocarem em prática o que as Escrituras têm falado. Meus irmãos, para nós vivermos e desfrutarmos do plano de Deus no casamento, nós precisamos alcançar e aplicar certas compreensões. Eu quero passar para vocês, nessa noite, 3 compreensões.
Você precisa de entender essas compreensões, você precisa colocar essa compreensão em prática. Aí sim você tem o casamento, que não é simplesmente uma declaração, um reconhecimento de que está falido. A primeira compreensão que eu quero passar para vocês nessa noite é a compreensão do mistério de Cristo e sua igreja. Se você pega esse conjunto de versículos de 22 a 33, em que praticamente em todos os versículos ele está falando aqui sobre relacionamento de um homem para sua esposa e vice-versa. Quando chegamos no meio desses versículos, ou quase no final desses versículos, e bem no meio dos versos que nós vamos contemplar nessa noite, que é Efésios 5, 31, 32 e 33, nós temos um versículo 32 inserido no meio desses 3 versos, ou se pensarmos com mais amplitude, desses 12 versículos. E nós vamos ver que ele diz o seguinte: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. No meio do assunto família, ele fala que o assunto, o mistério, não é tão relacionado ao casamento, mas relacionado a Cristo e à igreja. Vejam, essa palavra aqui, mistério, ela ocorre com uma certa frequência dentro dessa carta aos Efésios. Por 6 vezes ela foi colocada na carta, e a ideia principal é que é o mistério do Evangelho. Você fala, mas o que tem a ver isso com família? Eu espero que até o final do primeiro ponto e na conclusão você entenda o que tem a ver esse mistério com família. Veja, já no capítulo 2, no início do capítulo 2, Paulo descreve que a condição de todo homem é que ele está morto nos seus pecados, separado de Deus. Ele não tem esperança nesse mundo. Ele não tem a presença de Deus, ele não conhece as promessas de Deus, ele vive os seus caminhos tal como ele quer. E Paulo diz claramente, esse indivíduo está sendo levado pelo mundo e pelos seus valores, levado pelo diabo que lhe dera esse mundo, e ele tem um coração que é cúmplice de tudo o que está acontecendo aí. Então, seja dentro de casa, seja fora de casa, a maneira como é apresentada aqui o ser humano, a sua família, a sociedade como um todo, é que ela é o resultado de uma vida à parte de Deus. O homem está longe de Deus. Você pode ficar perplexo porque algumas coisas aconteceram com você, alguns males aconteceram. Talvez você questione, por que é que nós vivemos o que vivemos no Brasil hoje? São 60 mil assassinatos por ano. São mais de 50 mil mortes no trânsito por ano, sendo que em 90% dos acidentes que levaram estes à morte, tem alguém alcoolizado. Tanto a vítima ou quem dirigia o carro, o veículo. Como é que Deus deixa isso acontecer? Não é uma questão de Deus deixar isso acontecer, é uma questão do que a sociedade está colhendo, o que ela tem plantado. O homem tem vivido longe de Deus, e da forma geral, nós sofremos isso. Nós não somos exceção no meio dessa sociedade. Não é pelo fato de sermos cristãos ou não que estamos livres de viver a experiência de um louco atirando. Se sofremos pelo geral, também sofremos por conta do que fazemos. Se nós negligenciamos, somos irresponsáveis na maneira como nós tratamos nossas finanças, nós vamos ter consequências disso. Se somos irresponsáveis em conduzir a nossa agenda de uma maneira que não existe a prática, a aplicação do repouso que é necessário, e trabalhamos de novo como um louco, o que vai acontecer? O corpo vai sentir. Será que é Deus que está me julgando aqui ou ali?
Grande parte das consequências que nós sofremos por pecados que cometemos são consequências naturais. Eventualmente, Deus, na sua soberania, Ele pode claramente disciplinar um filho por causa de um pecado que ele está cometendo, sempre com o objetivo de restaurá-lo. Como é que Deus permite isso? A cada dia mais eu tenho ficado incomodado, inconformado em assistir notícias ou ver matérias que descrevem o que é um ambiente de guerra. O que nós somos capazes de fazer? O homem que foi criado por Deus, criado para viver em comunhão com Ele, desfrutar do melhor que Ele tem, inclusive no relacionamento entre o homem e a mulher. Esse homem é capaz das maiores barbaridades, de transformar o lar, um projeto divino fantástico, em um dos ambientes mais inseguros que existe na face da terra. Agora, em paralelo a isso que está acontecendo no mundo há séculos, há milênios, Deus tem uma ideia do que Ele vai fazer. E essa ideia Ele não contou a ninguém, exceto na hora que foi realizado. É aqui que entra o mistério. Ele não revelou, mas Ele executou. Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo, que veio até nós. Isso Ele anunciou antes. Ele anunciou que Ele morreria por nós, que pagaria nossos pecados. Mas Ele não chegou a revelar que com essa salvação Ele colocaria uns e outros, apesar de todas as suas diferenças, como membros de um corpo só, de uma família só, de um reino só. Aqui está um mistério. Ele está falando de casamento, mas aparentemente ele dá uma pausa no assunto e fala sobre um mistério. Olha, eu não estou falando bem sobre casamento, pode parecer o que está escrevendo aqui, mas eu estou me referindo ao falar de casamento, de Cristo e a sua igreja. É um mistério o que Deus fez por nós. Como é que nós podemos entender tamanha misericórdia, tamanha bondade, tamanha graça, tamanho amor, em nos buscar no meio de um mundo que está ladeira abaixo? Qual é a importância do mistério? A questão é que essa obra redentora que temos em Cristo, ela atinge o indivíduo e, consequentemente, a experiência do que Deus fez conosco agora deve ser reproduzida dentro de casa. O mistério do amor de Deus em nos buscar, nos salvar, nos resgatar, se tornou nossa referência. Então aquilo que Deus fez no macrocosmos, enviando o seu Filho para nos salvar, nos tirar das trevas, da lama, do buraco, da culpa, da vida perdida e longe de Deus, e agora nos colocar na presença dEle como membros da sua família. A igreja é chamada aqui de a noiva de Cristo. Isso se tornou referência para o lar. Em que sentido? Aquilo que Deus fez no macrocosmos, entregando seu Filho para morrer por nós e nos salvar para Ele, se tornou referência para o que tem que acontecer dentro de casa. O lar também é um lugar de resgate. O lar também é um lugar de perdão. O lar também é um lugar de restauração. Ele nos amou e estabeleceu. Nós temos que amar como Ele amou. A igreja foi chamada para estar em obediência a Cristo. E dentro do lar,
a esposa está alinhada com seu marido também, submissa a Cristo. Então há um mistério que nós precisamos entender. O lar não é simplesmente a expressão de um moço e uma moça com as melhores intenções e com a mais intensa paixão de se colocarem juntos. Mesmo que você não soubesse quando você casou, entenda isso. Não é só isso. O casamento é o microcosmos no qual Deus quer manifestar o que Ele fez no macrocosmos. Ele se entregou, Ele amou, Ele resgatou, Ele perdoou. E o lar é para ser isso. Não podemos entender e restringir nossas mentes pensando que o lar é simplesmente eu e ela. E nossos filhos, não. Muito antes disso, temos a nossa referência, que é o que Deus fez ao longo da história. Um mistério de enviar seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Essa história da redenção é uma história a ser refletida, reproduzida dentro de casa. A segunda compreensão que eu gostaria de passar aos irmãos aqui é o mistério do casamento. Veja o que diz o versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ainda que tenha falado anteriormente, deixe-me lembrar a vocês, porque aqui ele está considerando um modelo, um formato de cerimônia de casamento do mundo antigo. Vejam, no mundo antigo, se preparando para o casamento, a noiva, na casa do seu pai, ela tomava um banho cerimonial. Aquele banho significava que ela estava se purificando para se consagrar ao seu marido. O passado naquele banho estava sendo deixado para trás. E agora ela estaria se dedicando, se devotando ao seu marido. Quando ela está pronta para isso, seu noivo vem juntamente com seus amigos à sua casa para buscá-la. E da casa da noiva à casa do pai do noivo, ali acontecia um cortejo, e chegando na casa do pai do noivo, e então ele apresentava ao seu pai a sua esposa. A cerimônia de casamento era bastante simples, e entendamos isso. Há uma tendência, uma realidade no mercado, e gostaria de instá-los a se vacinarem disso. Casamento não é uma festa luxuosa. Há uma proposta comercial em que se gaste dinheiro, mas isso não é o casamento. O casamento é um projeto divino, uma instituição divina. Pensar numa cerimônia com todos os elementos e componentes que se pode pensar de belos, de maravilhosos, etc. Isso não é casamento. E entendam isso. Menos ainda, casamento da perspectiva bíblica não tem nada a ver com música alta que incomoda os visitantes, os convidados. Casamento não significa comilança e menos ainda bebedeira. O que é o casamento? Vejam, no contexto das Escrituras, o formato era simples. Ela tomava um banho, ela esperava o noivo, saíam numa peregrinação até a casa do noivo, ela era apresentada ao pai. Nesse contexto, então,
é que existe uma ordem aqui. Ele diz aqui no versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Um casamento existe a partir desse tripé. Primeiro pé desse tripé aqui é o abandono. Deixará o homem pai e mãe. A noiva está saindo de casa já. Ele vai à casa do seu pai. Ele também vai deixar a casa do seu pai. E ambos vão formar uma nova unidade, uma nova célula, um novo projeto. Você pode viver uma realidade de dependência bastante grande com seus pais, mas agora que você está assumindo que você vai casar, você está assumindo o seu lar. O relacionamento com seus pais deve permanecer ótimo, você deve honrá-los, deve curtir a vida deles, a presença deles, mas entenda uma coisa, o casamento é uma nova célula. Não pode haver dependência dos pais, é independência. O casal vai começar uma nova vida. Não há espaço aqui para intervenções costumeiras na vida do casal feita pelos pais. Os pais têm que aprender a controlar-se e deixar que seu filho ou sua filha, junto com seu esposo ou esposa, eles cresçam em maturidade. Uma vez que você se casou, passou da hora de, em qualquer circunstância, correr para o papai e para a mamãe para socorrer você por causa do que você está passando. No casamento, você vai viver essa experiência com o seu marido, com sua esposa. Eu me lembro que pouco tempo depois do casamento da minha filha, e cabe aqui dizer, na dinâmica do nosso lar, meu filho tinha uma melhor comunicação com a minha esposa e eu tinha uma melhor comunicação com a minha filha. Então, na hora que apertava, com a filha era eu quem conversava e minha esposa com o meu filho. Eu digo aquilo que fluía, não é aquilo que tinha que acontecer necessariamente. E eu me lembro, semanas ou talvez poucos meses depois do casamento da minha filha, ela me disse, pai, estou sentindo falta da nossa conversa. Eu falei, eu também. Mas é a hora de você investir em conversar essas questões com seu marido. Tem uma perda para mim, tem uma perda para você, mas é hora de você investir em conversar com o seu marido. Eu não estou dizendo que não pode ser conversado comigo. Não é disso. Eu só estou falando que o casal tem que aprender a achar seus caminhos, suas formas. Em vez de ficar esperando e dependendo de intervenções dos pais. Existem casos que o homem quer ficar extremamente apegado à mãe. Uma curiosidade da sociedade italiana é que mais do que 90% dos homens italianos adultos vivem a menos de 1.500 metros da casa de suas mães. Curioso. Tem que haver um abandono. Se há uma certa necessidade de estarem juntos, estejam mais próximos, mas tem que haver a ruptura. O casal tem que identificar e estabelecer. Casamento estabelece um limite. Esse casal agora vai aprender a viver junto com o Senhor a vida que Deus tem para eles. Um casamento começa com o primeiro pé
deixa o homem pai e mãe. O segundo pé desse tripé, conforme ele diz ali, e se unirá à sua mulher. A palavra traduzida por unir aqui é a palavra colar, cimentar. A ideia aqui é que ambos são colocados juntos. Eles têm a sua identidade própria, a sua personalidade, mas eles são colocados juntos. Quando Deus criou o casamento, Ele criou com essa ideia de colocar os dois juntos, colados, cimentados, comprometidos um com o outro. Por quê? Porque é o projeto de Deus. Agora eles estão colados um ao outro, exclusivos um ao outro. Agora que vocês se casaram, agora vocês são do mesmo time. Agora vocês vestem a mesma camisa. Não sei se pode servir para vocês. Tempos recentes, uma amiga, se aproximando a data de aniversário, a sua data de aniversário, seu marido perguntou para ela assim: o que você quer ganhar? Ela falou assim: eu quero ganhar uma camisa do seu time. O time dele não é grande coisa. Aliás, o futebol brasileiro hoje em dia não tem nenhum time que é grande coisa. O que você quer ganhar? Eu quero ganhar uma camisa do seu time. Que ideia! Já pensou? Você, torcedor do Guarani, da Ponte Preta, a sua mulher é uma gloriosa santista, falar para você que quer uma camisa do seu time. Ele se surpreendeu e aí ele deu de presente para ela, provavelmente além da camisa, ele deu para ela um carro 0 quilômetro. Experimenta esse ano, vê se funciona na sua casa isso. Não garanto nada. Vejam, o casamento, ele começa com o abandono, com deixar o pai e a mãe, e agora se forma uma nova unidade. Essas pessoas foram coladas. Elas não foram colocadas juntas. Elas foram cimentadas dentro do projeto de Deus. O casamento envolve essa cola, esse cimento. Eu não sabia disso quando eu casei. Agora já está cimentado. Em terceiro lugar, então, ele disse, a terceira perna desse tripé, e eles se tornarão uma só carne. Vejam, eles têm histórias diferentes até ali. Eles têm personalidades diferentes. Cada um deles tem suas características. Há lares em que o homem é mais inteligente que a mulher, a mulher é mais inteligente que o homem. Há lares em que a mulher é mais dinâmica, consegue aplicar mais as coisas. Há lares que o homem é mais dessa maneira. Nós temos as nossas diferenças. Mas uma vez que nós fomos colocados juntos, cimentados, e veja, isso aqui não é a ideia de fusão de metais, em que praticamente cada um perde as suas características pessoais, a sua personalidade, e se torna um novo metal, com novas propriedades, com novas características, com novas aplicações. Não! Aqui um traz a sua personalidade, a sua história, e se junta à sua mulher, e esses dois, colados, cimentados, se tornam uma só carne, mas preservada a personalidade de cada um. Tem uma nova identidade, porque agora foi feita uma equação de um homem mais uma mulher, com suas características bem próprias, com suas idiosincrasias.
Mas essas duas entidades, que agora têm uma nova identidade, porque estão colados, mas que trazem suas características individuais. Butler definiu isso da seguinte maneira: cada personalidade é alargada pela inclusão do outro, idealmente efetuando a perfeita mistura de duas vidas distintas em uma só. Continua com a velha personalidade que não é quebrada, porém uma radical transformação que resulta de um encontro pessoal íntimo que cria uma nova personalidade. Essa é a ideia do casamento. Duas personalidades, duas histórias diferentes, elas são coladas e unidas, e agora com perspectivas diferentes, com opiniões diferentes. Dentro do projeto de Deus, essas duas pessoas estão criando uma nova identidade, sem a interferência dos pais, além das que já teve até aquele momento. Vejam, casamento está longe de ser uma aventura emocional. Eu gosto tanto dela. Eu não posso ficar sem ele. Senhores, é verdade, você gosta tanto dela e não pode ficar sem ele num prazo de no máximo 12 meses. Provavelmente, bem antes de 12 meses, você vai falar, fiz besteira. Enquanto você achar que casamento é simplesmente isso, eu gosto, eu quero estar junto, eu quero o carinho, a afetividade, o sexo, enquanto você achar que é só isso, você não sabe o que é casamento. Você vai dizer, mas eu não sabia disso. Agora sabe. Eu sei que grande parte do público que está me ouvindo agora à noite é um público jovem que ainda não se casou. Há pessoas que se casam simplesmente por sentimentalismo. Há quem se case por interesses econômicos. Há quem se case simplesmente pela ação dos seus hormônios. E há quem se casa com uma razão apoiada sobre as Escrituras. Estou formando uma nova célula. O microcosmos, onde Deus quer manifestar o amor, a graça, o amor, a misericórdia, a bondade. Não é qualquer coisa. E para formar esse lar, então, é que eu quero chamar a sua atenção para a terceira compreensão. E a terceira compreensão é qual é a responsabilidade do marido e sua esposa. Como eu disse antes, não é automático que o casamento alcance o propósito de Deus. Assim como toda a raça humana, o casamento proposto e apresentado em Gênesis capítulo 2, 24, que é praticamente o versículo que está registrado aqui em Efésios capítulo 5, versículo 31, foi profundamente atingido por Gênesis capítulo 3, o Éden, a queda do homem e da mulher. Por outro lado, o lar também foi atingido seriamente pela cruz de Cristo. E uma vez que somos resgatados, nossos lares também devem ser resgatados. A cruz de Cristo abre novas perspectivas. Podemos ser alimentados com a verdade, conhecer qual é a vontade de Deus, e temos o Espírito de Deus que nos capacita a colocarmos em prática. Isto não será automático. Então, nesse momento, ele sintetiza as responsabilidades do marido e da esposa com duas orientações. Duas simples orientações que ele diz. Portanto,
cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. Aqui há uma palavra para o homem e logo mais uma palavra à mulher. Ame a sua mulher como a si mesmo. Do versículo 25 ao versículo 30, ele já desenvolveu, e nós já falamos sobre isso, que o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, é impossível. Por isso nós precisamos da ação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que torna possível que nós reproduzamos esse amor de Cristo no macrocosmos, aqui no microcosmo, pela esposa. Lá ele diz, você tem que amar como Cristo amou. Lá ele também faz menção ao que ele fala aqui, como a si mesmo. Vejam, falei a vocês, amor não é o quanto e como eu posso tirar o que me acrescenta. Amor é o que eu faço para dar para o outro. É me entregar pelo outro. Embora ele já tenha feito menção disso, agora ele diz que o marido que ama a sua mulher, ele deve amar a sua mulher, ou ele ama a sua mulher como a si mesmo. Ele já tratou disso ao dizer que agora os dois se tornaram uma só carne. Eles são somente um corpo. Então, quando o homem ama a sua mulher, ele ama a si mesmo. Quando um homem ama a si mesmo, ele ama a sua mulher. Porque é um só corpo. Tempos atrás tive uma virose e acordei durante a noite com uma febre significativa. Sentindo muito frio. Trêmulo. E eu entendi que eu tinha que levantar. Eu tinha que tomar um medicamento, eu tinha que me aquecer melhor, porque era meu corpo que estava padecendo ali. Eu tinha que cuidar dele. Da mesma maneira com as esposas, como nós já vimos anteriormente, esse marido que ama a esposa, ele cuida, ele aquece. E quando um homem efetivamente ama a sua esposa, ele está amando a si mesmo. Na medida em que ele cuida da sua esposa, ele aquece a sua esposa. Ele recebe o troco de volta. Antes de maridos reclamarem da falta de resposta das suas esposas, vocês devem perguntar: qual é a ação que você está cumprindo para que ela responda? Quanto você tem cuidado, aquecido, orado por ela? E ouça, essa orientação aqui não está direcionada aos maridos cujas esposas são fantásticas. Não depende disso. O amor de um homem pela mulher é o amor que vai gerar o bem-estar do corpo do casal. Você se casou e agora diante de Deus, nesse microcosmos, você tem esse papel divino de amar a sua esposa, cuidar dela, aquecê-la. Você é o cara dentro de casa, não para dar ordem, não para ser o chefe, mas para se entregar por essa mulher. Casem pensando nisso. A segunda palavra que ele tem nesse versículo é para as mulheres. Ele diz: e a mulher trate o marido com todo respeito. A palavra grega aqui traduzida por respeito é a palavra phobel, de fobia, de medo. Não creio que ele esteja orientando aqui as mulheres a terem medo dos seus maridos. Afinal de contas,
próprio João diz que no ambiente do amor, o medo é lançado fora. A palavra Fobel, ela tem um espectro bastante amplo, até o ponto de ter medo, mas aqui de respeito, de reverência. E ouçam, seus maridos não precisam ser tão amados por você quanto você precisa ser amado. Quantos de vocês já viveram a experiência de sua esposa perguntar assim: você me ama? Quantos de vocês aqui, mulheres, ouviram o seu marido perguntar: você me ama? Em geral, homens chegam a dizer: olha, eu já falei para você lá em 2007, quando a gente casou, que eu amo. Quando eu mudar de ideia, eu falo isso para você. Ele não entende muito essa necessidade de declaração de que ele ama. Por quê? Porque ele não precisa tanto ser amado quanto ele precisa ser respeitado. Um casal que eu tenho trabalhado em outro tempo, fazendo uma retrospectiva da conduta daquela esposa, ela escreveu uma carta ao seu marido que é a seguinte: peço perdão a você, meu marido, que na verdade não o considerava mais. Não o considerava. Por achar que não tinha maturidade em ser. Te ofendi com palavras relacionadas a marido, pai, não o considerando capaz de ser. Perdão pela falta de amor, falta de carinho, falta de sexo. Peço perdão por ter colocado uma cortina de aço entre nós, principalmente por achar que era capaz de resolver tudo sozinha. Sendo que quando entendi, muitas coisas eram fáceis de resolver, porque você o proveu o bastante para isso. Perdão por me ausentar de sua vida, achando que era muito mais feliz, eu e os meus filhos, nos nossos passeios, jantares, viagens. Difícil reconhecer isso, mas é isto. Tratar com consideração é respeito. Não é descaso. Consideração. Palavras ofensivas e que reduzem o marido é falta de respeito. E entendamos uma coisa é você ficar indignada, entristecida com o que seu marido fez. Mas isso não é a porta aberta para falta de respeito. Por menos respeitoso que seu marido seja, por menos marido que ele seja, o seu tratamento respeitoso é o principal instrumento de você levar o seu lar à transformação para ser o microcosmos do mistério de Deus. Você pode estar excluindo o marido da sua vida, em diversas esferas. Isso não é respeito. Respeito inclui você reconhecer a posição dele em casa, a liderança que Deus colocou para ele em casa, por menos que ele demonstre a capacidade de ser. Mas o respeito que você tem estabelece para ele o norte, o ideal. Ainda que homens são os responsáveis primeiros por amar suas esposas como Cristo amou, ainda que seja assim, eu ouso dizer a vocês, mulheres, com o seu respeito dentro de casa, vocês têm mais poder de transformação do que seus maridos. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade de nós maridos de forma alguma, mesmo porque quem colocou você, marido, nessa posição foi Deus. E é você que vai responder para Deus por isso. Não será a sua esposa. Mas a mulher, mesmo que o marido ainda não tenha entendido isso, ela tem que tratá-lo com todo respeito.
Concluindo minha palavra com vocês, meus irmãos. Ainda que Paulo esteja dirigindo especificamente a sua palavra aqui a homens dizendo, ama a mulher. Mulheres dizendo, respeita o seu marido. Tenho certeza de que em diversos lugares das Escrituras nós vamos encontrar a orientação inversa. Aqui ele aborda especificamente que homens têm que amar as mulheres, mas em tantos lugares, inclusive nessa carta, no capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós devemos amar uns aos outros. E ora, aqui está incluído a mulher amando, inclusive o seu marido. Embora aqui especificamente ele esteja orientando a mulher a ser respeitosa com seu marido, é lógico que o respeito é devido por todos, inclusive pelo marido. A ação, o princípio, ainda que tenha essa prioridade nesse foco aqui, ele é intercambiável. Agora vamos lá. Quando você se casou, você não sabia disso. E é possível que a maior parte de vocês, quando se casou, nem a Cristo conhecia. Cerca de 20 anos atrás, teve uma onda no Brasil, entre as diversas heresias que passam por esse país, assim, ondas. Uns 20 anos atrás passou a ideia de casamento espiritual. O que era isso? Quando eu me casei, eu casei em pecado, eu não estava andando com Deus, agora eu tenho que me deixar essa mulher e casar espiritualmente, um casamento espiritual. Não tem nada a ver com isso. Se você casou na carne, casou com os princípios errados, sem a visão errada de casamento, agora Deus quer que você seja um instrumento de transformação do seu microcosmos. O seu lar, no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, você cumprindo a sua parte. Talvez você possa reagir dizendo, mas eu não amo mais a minha mulher. Sério. Essa é uma decisão que todo mundo chega com 1 ano de casado. Alguns pensam em divórcio, outros em homicídio. Mas todo mundo chega à conclusão que não consegue amar, porque casamento não é paixão, não é simplesmente liberação de hormônio. E tem uma hora que você percebe, dá muito trabalho. Se ajuda você, deixa eu falar um pouco do perfil do público a quem Paulo estava escrevendo essa carta. Mais da metade das pessoas que se converteram, a maioria das pessoas que se converteram no tempo que o Evangelho chegou a esse mundo, no tempo em que Paulo está escrevendo essa carta, a maioria das pessoas que se converteram era constituída de escravos. E se casaram na condição de escravos, sabe o que significa isso? Elas não escolheram assim, gostei daquele escravo ali, aquele mais baixinho, aquele mais altinho. Não tinha isso não. Quem decidia com quem casava era o Senhor. E o casamento está ali. Não foi para aumentar as posses, eram escravos. Não foi por paixão, não teve essa oportunidade. Não foi por apelo sexual, era por interesse do Senhor. Os princípios aqui não são princípios que funcionam se você tivesse escolhido a pessoa por quem você se apaixonou, que lhe atraía sexualmente. Esses princípios na vida de um homem e de uma mulher que estão sendo capacitados pelo Espírito de Deus, esse casamento se torna um reflexo do microcosmos do Evangelho. Um tempo atrás, um casal da nossa igreja
Chegou uma crise e aí tudo precisou ser colocado na mesa. E ali foi revelado as infidelidades do marido e da esposa. Eles se descobriram num caos. E com essa descoberta, acompanhada de violência física. Que lar destruído! Mas ambos decidiram buscar o Senhor e acertar o seu lar. E eles alcançaram isso. E eles se tornaram uma referência nessa igreja de relacionamento. Por questão de filhos e proteção dos filhos, isso não vem a público. Espero que um dia venha. Testemunhando da graça de Deus que transforma. Um lar com expressões do que era diabólico. Num lar que era um reflexo do macrocosmos do Evangelho. Um ambiente de amor, graça, um ambiente que honra a Deus. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olharmos para a Tua Palavra, apesar das nossas realidades. Ó Pai Celestial, que nós possamos ser por Ti encorajados, motivados, capacitados a vermos no nosso lar um reflexo do que o Senhor fez por nós. O mistério do Evangelho nos alcançando com amor. O mistério do Evangelho transformando nossos lares. Abençoa-nos, eu te peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.